Capítulo 16 com você? Vamos fazer algo grandioso. Shiro não conseguia imaginar que grande coisa um treinador novato como ele poderia fazer. Por enquanto, ele só queria viver uma vida estável em Hammerlock. E, aliás, eu ainda não sei seu nome. Marvin não se surpreendeu com a dúvida de Shiro. Ele continuou: você já deveria saber quem eu sou, não é? Qual é a identidade de Marvin? Shiro só sabia que Marvin era de Circhester. Mesmo com o rótulo adicional de ser rico, Shiro não conseguia descobrir quem aquele cara realmente era. A atual líder de ginásio de Circhester era Melone, uma treinadora de Pokémon do tipo Gelo. Se Marvin tem tanta certeza sobre seu nome, será que ele é parente de Melone? Shiro. Enquanto pensava, Shiro apresentou seu nome brevemente, sem dizer mais nada. Shiro, seu nome parece de alguém de canto. Marvin inclinou-se para frente e falou, rindo. Shiro apenas balançou a cabeça negativamente, sem responder. O nome que o falecido pai de Shiro lhe dera realmente soava como se viesse de canto. Seu pai havia escolhido o nome com base no nome de sua mãe. Sua mãe havia fugido de canto e se casado com seu falecido pai. Os pais de Shiro não tinham nenhum status significativo, nem eram treinadores fortes. Seu pai só entrou para a equipe Yell por meio de muito trabalho e acabou sendo morto pela traição de alguém. Você precisa saber que o evento está prestes a começar. Nós poderíamos tentar sabotá-lo, disse Marvin, parecendo bastante animado. Que evento? Shiro realmente não entendia do que aquela pessoa estava falando. Ah! O evento mais importante da região de Galar. O desafio dos ginásios. Marvin teria se levantado e gritado se sua perna não estivesse doendo. Ah! Shiro assentiu com a cabeça para mostrar que havia entendido, mas ainda assim não se comoveu. Ele não tinha interesse em nenhum desafio de ginásio. Isso não lhe dizia respeito. De qualquer forma, ele planejava deixar Galar e ir para outra região. O desafio de ginásio deste ano está gerando muita expectativa. Temos o Leon, recomendado pessoalmente pelo presidente Rose, o Ryan de Hammerlock, o Piers, filho do líder do ginásio de Spikemut, e a Bea, uma gênia do karatê de Soulside. Marvin listou os participantes e bufou com desdém. E também tem um cara de Circhester, o Gordy. Nesse momento, Shiro ficou paralisado por um instante e tentou perguntar. Aquele Gordy. Ele é meu irmão mais velho. Marvin sorriu, demonstrando uma expressão de desgosto. Então, o que você fez? Shiro ficou interessado e perguntou. Eu. Marvin fez uma pausa. Agora ele sabia que Shiro não o conhecia de jeito nenhum. Mas Marvin não se importou. De qualquer forma, Shiro acabaria descobrindo tudo, então ele explicou. Roubei os Pokémons do meu pai e um pouco de dinheiro. Mas aquela vadia matou meu pai. Após algum tempo, Shiro assentiu com a cabeça, compreendendo a situação. Melone, a atual líder de ginásio de Circhester, era casada com o líder de ginásio da cidade. Eles tinham 2 filhos e uma filha. No entanto, o líder de ginásio havia adotado uma criança de algum lugar, e não estava claro se a criança era um filho ilegítimo ou algo diferente. Deram-lhe o nome de Marvin. Marvin era um ano mais novo que Gordy, o filho biológico do líder de ginásio. O líder de ginásio já havia dado a Gordy a carta de recomendação para o desafio de ginásio, prometendo dar uma Marvin no ano seguinte. No entanto, Gordy não conseguiu ganhar nem 2 insígnias de ginásio na última vez em que participou. Este ano, por algum motivo desconhecido, o líder de ginásio ficou gravemente doente, e Melone entregou a carta de recomendação de Marvin para Gordy novamente. O filho e a filha restantes de Melone ainda eram muito jovens para participar do desafio de ginásio. Ela planejava deixar Gordy conquistar as 8 insígnias e competir no torneio antes de considerar qualquer outra pessoa. Quem sabe o que vai acontecer quando aquele idiota conseguir 8 distintivos? De 8 distintivos para o top 8, e do top 8 para o campeonato. Marvin rangeu os dentes, mas logo deixou a raiva de lado. De qualquer forma, eu não sou filho dela. Inicialmente, Marvin suportou essa situação, mas, recentemente, Melone vinha tornando sua vida um inferno de diversas maneiras.
O estado de saúde da líder de ginásio também havia piorado. Eu não aguentava mais, então roubei algumas coisas e um dos Pokémon do meu pai. Mas depois que eu saí, aquela vadia mandou matá-lo. A pior parte é. Marvin cerrou os punhos, claramente furioso. Ela te acusou de matar o líder de ginásio e de roubar coisas para escapar, deduziu Shiro. Sim. Marvin assentiu com a cabeça e acrescentou, minha recompensa é de 1 milhão de Pokédólares, vivo ou morto. Se alguém completar a missão, receberá um agradecimento especial da Melone. E... ele zombou. Quem não sabia que os pertences de Marvin valiam muito mais do que apenas 1 milhão de Pokédólares? Tudo se resumia aos recursos Pokémon que ele carregava. Shiro entendeu mais ou menos a situação e assentiu levemente com a cabeça, mas não respondeu à sugestão de Marvin sobre sabotar o desafio de ginásio. Shiro tinha plena consciência de suas próprias limitações e sabia o quão poderosas eram figuras como Leon. Se ele fosse um treinador de nível elite, talvez nem considerasse a possibilidade e simplesmente fosse embora. Leon, o campeão invicto, nunca havia perdido uma batalha desde sua estreia. Mesmo com o marketing e a promoção deliberados de Rose, a força de Leon era inegavelmente impressionante, e foi por isso que o marketing funcionou. Sem falar dos outros competidores, ele sozinho poderia facilmente humilhar dois figurantes como eles. Leon já estava pelo menos no nível de ginásio, como dois novatos poderiam vencê-lo? Shiro permaneceu em silêncio. Não vamos enfrentar Leon e os outros diretamente. Marvin piscou e apontou para o norte. Shiro, o desafio de ginásio só tem 5 participantes, eles nem estão competindo juntos. E eu sei melhor do que ninguém o quão fraco o Gordy é. Você quer mirar especificamente no Gordy? Qual é o nível de força dele atualmente? Perguntou Shiro, dando continuidade à pergunta. 6 Pokémon. O mais forte dele ainda é apenas de nível intermediário. Talvez daqui a 2 meses, Melone o faça evoluir um de seus Pokémon para um de nível avançado, respondeu Marvin sinceramente. Como vamos lutar contra isso? Shiro balançou a cabeça decisivamente. Em 2 meses, Gordy teria um Pokémon de nível avançado, enquanto Shiro provavelmente teria apenas um Corvisquire. E, na melhor das hipóteses, seria de nível intermediário. A menos que algo milagroso acontecesse, como Roukida evoluir diretamente para Corviknight, Shiro não teria um Pokémon de nível avançado tão cedo. Shiro nunca acreditou em coisas como golpes de sorte. Haha, claro, não podemos derrotá-lo agora, mas daqui a 2 meses, a história é outra. Marvin sorriu misteriosamente. Tem um jeito de levar nós dois pelo menos ao nível intermediário. Aquele perdedor do Gordy é péssimo em comandar Pokémon. Vamos vencer facilmente. Qual é o seu método? Shiro não estava totalmente convencido. Hehe, Shiro, só me diga se você topa ou não. Marvin olhou diretamente nos olhos de Shiro, seu olhar brilhando de expectativa do outro lado da fogueira dançante. Não vou fazer isso. Shiro rejeitou a oferta mesmo assim. Capítulo 17. Mesmo estando sentados um de frente para o outro, conversando animadamente, Shiro e Marvin nunca se esqueceu de que o rapaz à sua frente era apenas um estranho. Eles nem se conheciam há um dia inteiro. E apesar de terem passado por alguns perigos juntos, o nível de confiança ainda era muito baixo. As palavras de Marvin, por si só, não eram convincentes. Ele falava em enigmas, nunca explicando os detalhes de seu plano ou como exatamente as coisas aconteceriam. Se Shiro concordasse, isso significaria ficar com Marvin pelos próximos 2 meses. Marvin seria quem tomaria todas as decisões, seja atrapalhando o desafio de ginásio ou arrumando brigas. Ele não estava disposto a arriscar a vida nas promessas de um estranho. E o que aconteceria depois que eles sabotassem o desafio de ginásio? Seriam caçados por toda a região? Não se apresse em recusar, continuou Marvin, tentando persuadir Shiro. É um desafio de ginásio para 5 pessoas. Mas contanto que uma delas seja humilhada em transmissão ao vivo e depois disso. Shiro interrompeu. Shiro. Marvin sorriu com confiança. Vamos nos juntar a Macrocosmos.
Para provar que não estava inventando coisas, Marvin tirou de sua bolsa um emblema oficial da Macrocosmos e um dispositivo de comunicação fornecido pela empresa. Entrar para o Macrocosmos? Shiro ficou imerso em pensamentos profundos. Então sabotar o desafio da academia não foi apenas ideia do Marvin. Isso deve ter partido do próprio Rose. Mas por quê? Por que ele iria querer interferir em algo assim? Leon precisa se tornar o campeão, e os líderes de ginásio não estão exatamente dispostos a colaborar. Marvin baixou a voz. Temos o apoio do presidente Rose. Isso parece bem tentador. Shiro concordou. Ao ouvir isso, os olhos de Marvin brilharam. Mas eu me recuso. O tom de Shiro mudou num instante. Na manhã seguinte, na Rota 7, a leste de Hammerlock, muitos treinadores dedicados já estavam nas ruas, desafiando uns aos outros para batalhas a fim de fortalecer suas equipes. Com o Jin Challenge chegando em 2 meses, todos os treinadores registrados na liga tinham o direito de bloquear os participantes no meio do percurso, forçando-os a batalhas para provar se eram dignos de passar. Toda a batalha seria transmitida ao vivo por drones, o que representaria uma oportunidade perfeita para aparecer na televisão. Quem não gostaria de ver sua família com uma aparência heroica na TV? Enquanto os treinadores se preparavam para a batalha na larga estrada de terra designada pela Liga, 2 figuras se moviam rapidamente pela floresta além da grama e do terreno inclinado. Se você concordar, depois de entrar em Hammerlock, posso conseguir um emprego para você imediatamente. Marvin continuou falando sem parar, ainda sem querer desistir. Mesmo depois de Shiro ter rejeitado na noite anterior, Marvin não conseguiu aceitar e continuou a insistir para que ele se juntasse ao grupo. Mas Shiro já havia se decidido, ele ficaria mais forte sozinho. Mais importante ainda, ele simplesmente não confiava em Marvin. Eu mesmo encontrarei um emprego assim que chegarmos a Hammerlock, respondeu Shiro. Ah! Marvin suspirou, percebendo que não tinha como convencê-lo. Logo adiante, além da floresta, ficava a ponte Hammerlock. A ponte, uma estrutura maciça feita inteiramente de pedra rara, tinha uma tonalidade castanha escura e uma largura superior a 20 metros. Era um dos pontos de referência emblemáticos de Hammerlock, sempre repleto de gente. Assim que chegassem à ponte e se misturassem à multidão, seria impossível distinguir quem era um treinador registrado na liga e quem não tinha registro. Com um fluxo tão intenso de pedestres, também não havia verificações de segurança. Shiro e Marvin subiram na ponte, mantendo-se próximos ao parapeito enquanto caminhavam junto à multidão. Em ambos os lados da ponte, vários corviknigos imponentes se erguiam, seus treinadores berrando para atrair passageiros. Como um Pokémon emblemático de Galar, Corviknig estava por toda parte na região, levando ao desenvolvimento de toda uma indústria, os serviços de táxi voador. Mediante o pagamento de uma taxa, qualquer pessoa podia andar numa carruagem puxada por um Corviknig e viajar livremente por Galar. Desde as elites ricas até os treinadores de baixa patente, todos preferiam esse meio de transporte. Coro! Coro! Um Corviknig acabará de embarcar um passageiro. Enquanto seu treinador o prendia, a enorme ave bateu as asas e alçou voo, deixando algumas penas negras flutuando até o chão. Os Corviknigos usados para transporte estavam todos no auge do nível avançado, por volta do nível 39 ou 40. Devido ao seu potencial limitado, eles permaneceram presos nesse nível incômodo, não fortes o suficiente para alcançar o nível de ginásio, mas também não fracos o suficiente para voltar a ser os Rokidai comuns vistos nas ruas. A maioria dos treinadores que capturaram Rokidai logo no início e o treinaram para evoluir para Corviknig descobriram que seus Pokémon principais não conseguiam evoluir mais e eventualmente se tornaram motoristas de táxi. Para treinadores iniciantes, o Rokidai era fácil de capturar e podia se tornar bastante poderoso com treinamento. No entanto, a grande maioria dos Rokidai mantidos como aves domésticas não apresentavam um potencial excepcional. Sem recursos de primeira linha, uma vez que esgotavam seu potencial e atingiam seu estágio final de evolução, seu crescimento estagnava. Alguns treinadores, relutantes em aceitar isso, forçaram seus Corviknig a batalhas perigosas, na esperança de levá-los ao limite. No entanto, apenas alguns conseguiram. A maioria acabou ferindo seus Pokémon, deixando-os incapazes de voar e condenando-os a uma vida de sofrimento.
O Hokida de Shiro colocou a cabeça para fora do casaco, depois pulou em seu ombro, olhando com saudade para o Corviknig que voava livremente no céu. Enquanto caminhavam, Shiro e Marvin atravessaram a ponte e entraram nas ruas movimentadas de Hammerlock. Certo, Shiro. Vamos nos separar por aqui. Preciso resolver algo urgente. Marvin acenou para Shiro, então de repente se lembrou de algo e tirou um pedaço de papel do bolso. Você provavelmente vai precisar disso. Ele entregou o objeto a Shiro e seguiu em direção a um café sem nada de especial. Shiro assentiu com a cabeça, pegou o pedaço de papel e deu uma olhada rápida nele. A inscrição dizia, F307, Hammerlock, Mercado Negro. Ele enfiou o jornal no bolso com um gesto displicente e continuou caminhando pela calçada, observando com curiosidade a cidade que via pessoalmente pela primeira vez. Hammerlock já fora o coração de Galar, um lugar onde a tecnologia de máquinas pesadas florescia. Embora tenha evoluído para uma cidade dominada por energia elétrica e tecnologia de precisão, a cidade industrial permaneceu bem preservada, exibindo sua importância histórica. A cidade era organizada em 2 níveis. O nível inferior, com acesso pelo portão principal ao sul, era uma área comercial movimentada. Ao final desse nível, um elevador industrial levava as pessoas até o nível superior, onde Shiro estava agora. No coração do nível superior ficava o estádio Hammerlock, também conhecido como ginásio Hammerlock. Galar tinha as batalhas Pokémon em alta consideração, e muitos ginásios também serviam como estádios. Os líderes de ginásio de Hammerlock sempre vieram de uma família secreta de domadores de dragões, e Shiro não reconheceu o líder atual nem seu nome. Ao passar pelo centro Pokémon, que brilhava com uma suave luz rosa, Shiro decidiu descer para o piso inferior em busca de um emprego. Para os treinadores oficiais da liga, apresentar seus cartões de identificação no centro Pokémon significava tratamento e acomodação gratuitos. Mas para alguém como Shiro, ser expulso era considerado um resultado de sorte. Aqueles que conseguiam entrar nas grandes cidades sem serem pegos geralmente eram criminosos procurados. Treinadores benevolentes da liga podiam até capturá-los à vista, certificando-se primeiro de verificar se havia alguma recompensa. Por ser um cidadão sem documentos, Shiro precisava encontrar um emprego e um lugar para ficar. Oficialmente, não havia opções, mas entrar no mercado negro de Hammerlock poderia fornecer as respostas que ele precisava. Capítulo 18 Zumbido. O som de grandes engrenagens girando ecoou no ar quando o elevador industrial que liga os andares inferior e superior de Hammerlock começou a funcionar. Este elevador era simplesmente uma grande plataforma quadrada com alguns corrimãos. Quando estava quase cheio de passageiros, podia ser operado pelos funcionários responsáveis para se movimentar. Era totalmente gratuito e havia se tornado uma característica única de Hammerlock. Shiro encostou-se na borda do elevador, ouvindo a conversa informal dos outros passageiros. Há muitos participantes neste desafio de ginásio, não é? Em comparação com antes, há apenas mais 1 ou 2. Você acha que algumas pessoas entraram usando contatos? Quem sabe? A verdadeira força de cada um será revelada na batalha, haha. Será que esse leão é mesmo invicto? Enquanto conversavam, o elevador tremeu levemente e todos chegaram ao andar inferior de Hammerlock. Os visitantes, aparentemente vindos de outras cidades, rapidamente se reuniram e caminharam em direção a uma doceria, enquanto Shiro permanecia próximo à beira da rua, contando os números das lojas. 209, 301, 302. Shiro passou por uma loja de roupas e uma floricultura, e então parou na entrada de um beco estreito. A loja número 307 ficava logo à frente, ao lado do beco escuro. Shiro teve a impressão de que o beco parecia mais a entrada do mercado negro do que a própria loja. Loja de recursos Pokémon. Shiro resmungou para si mesmo, parando ao lado de uma planta verde alta colocada como decoração em frente à loja. O problema era que essa loja ainda tinha um selo oficial da Liga Galar, sugerindo que era destinada a treinadores da Liga. Ele temia que, se entrasse, seria pego e interrogado sobre sua origem. A localização que Marvin me deu é confiável? Shiro hesitou. Nesse instante, um homem de meia idade com cabelos brilhantes chegou à loja acompanhado de uma criança pequena, de cerca de 7 ou 8 anos.
O homem lançou um olhar de desdém para Shiro antes de empurrar a porta e entrar. Bem-vindo! A voz alta do lojista foi clara e inconfundível para Shiro, que estava parado do lado de fora. Espiando pela porta de vidro, Shiro viu o homem de meia-idade olhando as prateleiras, em seguida, dirigindo-se ao caixa para pagar. A porta abriu-se novamente, e o homem de meia-idade lançou um olhar rápido para Shiro, que carregava seus pertences em uma mão enquanto puxava a criança com a outra, antes de sair apressadamente. Após vários dias de viagem ao ar livre, as roupas de Shiro estavam cobertas de lama, seu casaco marrom estava um pouco sujo e seu cabelo estava despenteado e emaranhado. Ele parecia alguém que não tinha tido tempo de se arrumar, o que tornava compreensível que as pessoas o achassem desleixado. Enquanto Shiro ponderava se deveria entrar, uma voz veio de dentro da loja. Ei! O que você está fazendo aí fora, amigo? Quer entrar e dar uma olhada? O lojista de rosto redondo e corpo rechonchudo espiou por trás da porta, acenando para Shiro. O lojista fez-lhe sinal para entrar. Após examinar rapidamente a loja e confirmar que não havia mais ninguém além do lojista, Shiro entrou. O lojista, alto, com quase 2 metros de altura, tinha uma voz estrondosa. Sentou-se atrás do balcão e apontou para uma porta de metal no fundo da loja. 1000 Pokédólares. Os olhos de Shiro se desviaram ligeiramente, e ele tirou o dinheiro, colocando no balcão. O lojista pegou as notas rapidamente. Shiro caminhou com confiança em direção à porta de metal e a abriu. Lá dentro estava tudo completamente escuro, e nada se podia ver. Shiro teve que se segurar na maçaneta da porta e ficar parado, observando os arredores. Olá! Uma voz calma de homem ecoou de perto. De repente, Shiro sentiu um puxão forte na maçaneta da porta. Antes que pudesse reagir, a porta de metal se fechou com força, arrastando-o para dentro. Shiro agarrou imediatamente a faca escondida no bolso. Não tenha medo. Somos muito conceituados. Parece que você já negociou conosco antes? Você é bastante sensível. A voz continuou, com um estalo de dedos ecoando pela sala. As luzes do quarto acenderam-se subitamente. Uma figura envolta em um manto preto estava sentada atrás de uma longa mesa, com uma cadeira em frente a ela. Uma das paredes da sala era revestida por um enorme armário de mogno, com uma porta preta embutida no centro. Mas o que realmente chocou o Shiro foi o outro lado, uma janela do chão ao teto revelando uma vasta paisagem desconhecida. Abaixo, estendendo-se muito além de seu campo de visão, havia pastagens exuberantes e jardins vibrantes. Com certeza, isso não era o Merlock. No instante em que o estalo soou, ele foi transportado para outro lugar. Poderes psíquicos? Teletransporte? Perguntou Shiro, chocado, enquanto estava parado diante da janela. O homem encapuzado assentiu levemente com a cabeça e, em seguida, elogiou. Nada mal, você aprendeu rápido. Algumas pessoas, quando chegam, começam a gritar sobre detenção ilegal e exigem ser mandadas de volta. Ha ha ha. Shiro permaneceu em silêncio, dando um passo à frente e sentando-se à mesa. Eu esperava que você estivesse tão abalado quanto os outros, continuou o homem, em tom casual. Esta é a sede da empresa Macrocosmos, não é? Perguntou Shiro. Correto. E, ao mesmo tempo, o melhor centro de negociações que você jamais encontrará. Shiro assentiu com a cabeça. Ele havia imaginado o mercado negro mais como um bazar escondido, pessoas usando máscaras para ocultar suas identidades, cada uma montando suas próprias barraquinhas para negociar. Costumava ser assim, respondeu o homem encapuzado, lendo seus pensamentos com poder psíquico, mas desde que o presidente Rose unificou o mercado, ele evoluiu para um sistema muito mais seguro, eficiente e bem regulamentado. Percebendo o olhar cauteloso de Shiro, o homem acrescentou: se você não quer que eu escute, não usarei minhas habilidades. Será que as pessoas realmente gostam de ser ouvidas por terceiros? Retrucou Shiro. Claro! Desde que começamos a operar, muitos fugitivos vêm aqui para aconselhamento psicológico. E cobramos por isso, veja bem. Já que você é um recém-chegado, chega. Não me importa se você está ouvindo ou não. Não preciso de terapia. Vamos ao que interessa.
Shiro o interrompeu. Muito bem, meu caro senhor. Talvez o senhor precise de um documento de identidade da Liga. O homem foi direto ao ponto. Shiro estreitou os olhos, cético. Um treinador da Liga registrado? Você pode simplesmente comprar um? Ah, não, nada tão oficial. É apenas um documento de identidade civil. Mas com isso, você não será mais um fantasma no sistema. Você será reconhecido como um cidadão da Liga. Se você contribuir o suficiente para a Liga mais tarde, poderá até registrar seus futuros filhos como treinadores oficiais. Quanto custa? Perguntou Shiro, sem conseguir esconder sua curiosidade. O chamado Mercado Negro era essencialmente uma loja de tudo um pouco, apoiada pela Macrocosmos. Com o apoio do presidente Rose, esses centros comerciais se espalharam por Galar, oferecendo de tudo para atender a demanda e gerando lucros enormes. Normalmente, era preciso visitar um centro Pokémon ou uma delegacia de polícia para obter um documento de identidade. Mas em Galar, bastava comprar um no Mercado Negro, provavelmente o único lugar onde alguém como ele conseguiria um. 200.000 Pokédólares, respondeu o homem. Preço fixo. Justo para todos. Capítulo 19. 200.000 Pokédólares por um simples documento de identidade. Shiro ficou surpreso. Um cartão de civil, sem privilégios especiais, vendido por 200.000 Pokédólares. Isso mesmo, disse o homem de capa preta, dando de ombros. Preço padrão. Aceite ou recuse. Garantimos que o cartão é legítimo. Se as pessoas podem pagar ou não, não é problema nosso. Caso contrário, como tantas pessoas sem documentos conseguiriam se tornar cidadãos legais com tanta facilidade? Shiro fez uma pausa por um momento, percebendo a questão fundamental. Esses 200.000 também cobrem a remoção dos antecedentes criminais? Claro, o homem riu levemente e continuou. Que nome você quer? Onde você quer nascer? Tudo é possível. Com este cartão de cidadão da Liga, você também terá o direito legal de viajar e atravessar regiões. Eu compro. Shiro imediatamente tirou o dinheiro da bolsa, contou e colocou-o sobre a mesa. Então, qual é o seu novo nome? O homem pegou um terço do dinheiro. Shiro. Shiro decidiu não mudar de nome. E sua cidade natal? Ele pegou mais um terço do dinheiro. Shiro hesitou por um momento antes de responder. Cidade de Elmerlock. Ótimo. Aqui está seu cartão. Guarde-o em segurança. Se você o perder ou danificá-lo, não cobriremos o custo. Claro, você sempre pode ir ao centro Pokémon ou à delegacia de polícia para obter uma substituição. Não é nossa responsabilidade. A figura encapuzada recolheu todo o dinheiro enquanto seus braços começavam a brilhar com uma luz azul. Após uma breve distorção espacial, ele abriu os braços e um cartão de liga metálica branco-acinzentada materializou-se sobre a mesa à sua frente. Shiro pegou o objeto com cuidado e o examinou. A frente do cartão exibia o símbolo do Corviknight da região de Galar. O verso mostrava as informações pessoais e a foto de Shiro, mas não havia data de nascimento. A idade indicada era 17 anos. Shiro olhou para o homem com um toque de dúvida. Ele não havia mencionado sua idade para o homem, para ser honesto, ele mesmo não sabia quantos anos tinha. Detecção de poder psíquico, completamente autêntica, explicou o homem. Então acrescentou, você precisa de um Pokémon com potencial melhor? Para ser franco, além do Gastly que compramos, o talento daquele Rookidee é bem mediano. Rookidee! Rookidee, escondido no casaco de Shiro, saltou para fora e pousou na mesa, piando ferozmente para o croupier. Sua coragem é louvável, comentou o homem enquanto Shiro recolhia Rookidee para sua Pokébola. Ele continuou, o que você acha? Gostaria de comprar um Pokémon com melhor potencial? Não precisa, não tenho dinheiro para isso. Rookidee está ótimo por enquanto. Shiro apertou a Pokébola com mais força, pronto para sair. Então talvez você precise de alguns recursos para treinar seus Pokémon. O homem acenou lentamente com os braços, em meio à luz da energia psíquica, imagens de vários itens e recursos Pokémon apareceram. Após um longo tempo,
outro estalo de dedos ecoou. De repente, o quarto ficou escuro e Shiro se viu imediatamente de volta à porta de metal, segurando a maçaneta. Ele girou a maçaneta e saiu do quarto. A loja Pokémon ainda estava vazia. O lojista estava sentado no balcão, com o queixo apoiado na mão, parecendo prestes a adormecer. Junto com a compra do documento de identidade, Shiro também adquiriu alguns recursos benéficos para Gastly e Rookidee. Para Gastly, Shiro comprou vários cristais de energia do tipo fantasma, cada um custando 10.000 Pokédólares. Ele comprou 10 no total, planejando aprimorar as habilidades do tipo fantasma de Gastly. Ao treinar Pokémon de tipo duplo, os treinadores geralmente se concentram em um tipo para melhorar o controle do Pokémon sobre sua energia e habilidades. O outro tipo é normalmente usado para obter vantagens de tipo e ampliar a gama de movimentos eficazes. Gastly e suas evoluções são Pokémon do tipo Fantasma e Veneno, e Shiro não havia considerado fortalecer suas habilidades de veneno. Tanto Alter quanto Gengar têm línguas grandes e gostam de lamber seus treinadores. Mesmo que um Pokémon possa controlar a produção de toxinas, Shiro não estava disposto a correr o risco. Ele não tinha nenhum interesse particular no tipo veneno, de qualquer forma. Shiro também comprou uma fruta que poderia potencializar o talento de Rookidee, a fruta voadora. O vendedor do mercado negro alegou que se tratava de um produto de pesquisa da Macrocosmos, cultivado por meio de técnicas específicas de reprodução. Essas bagas altamente especializadas, com características correspondentes, eram muito raras, e alguns dos métodos de cultivo eram até mesmo irreproduzíveis. Por isso, o homem cobrou dele 500.000 Pokédólares. A fortuna de Shiro, de 1 milhão de Pokédólares, rapidamente diminuiu para cerca de 200.000 Pokédólares. Treinar Pokémon era caro, mas para Shiro, dinheiro era para ser gasto. Ele não gostava de acumulá-lo. Assim que seus Pokémon estivessem fortes o suficiente, ele poderia vender Pokémon selvagens ou participar de competições para ganhar mais dinheiro. Ei! Shiro! O lojista sonolento abriu os olhos de repente e chamou Shiro. Shiro ficou paralisado, mas logo percebeu que o lojista já havia acessado suas informações de identidade através do cartão da liga. Haja rápido aí! O lojista vasculhou sua gaveta. Mas você ainda não pegou nada. Enquanto Shiro se perguntava o que poderia ser, o lojista de repente sacou algum dinheiro, 1.000 Pokédólares, exatamente a quantia que Shiro havia dado antes. O lojista então deslizou o dinheiro pelo balcão e retomou sua posição, apoiando o queixo na mão e explicando casualmente. Apenas um depósito de segurança, claro. Devolverei quando chegar a hora. Somos um estabelecimento de boa reputação. Shiro acenou levemente com a cabeça, guardou o dinheiro no bolso, empurrou a porta e saiu para a rua. Agora que tinha garantido sua identidade, ele podia usar livremente lojas e instalações públicas comuns, sem o medo constante de ser descoberto como um cidadão ilegal. Com o cartão da Liga, ele podia pagar uma pequena taxa para usar os serviços do Centro Pokémon. Embora não fosse tão bom quanto o acesso gratuito concedido aos treinadores registrados, ainda era bastante conveniente. Shiro então encontrou uma loja de roupas, e após apresentar seu documento de identidade, o atendente o cumprimentou calorosamente e começou a fazer recomendações. Depois de experimentar algumas peças, o atendente o conduziu para o fundo da loja, explicando que os clientes que comprassem roupas poderiam usar os chuveiros e vestiários gratuitos. Afinal, muitos treinadores passam longos períodos em áreas remotas e precisam comprar roupas novas, tomar banho e se trocar quando retornam. A loja reunia todos esses serviços, apenas alguns chuveiros extras, simples e de baixo custo. Shiro vestiu uma calça cinza escura e um corta-vento. O forro interno era totalmente preto e feito de materiais de alta qualidade, cuidadosamente confeccionado com pele de Pokémon. Todo o conjunto custou-lhe pouco mais de 1.000 Pokédólares. Agora, carregando uma bolsa e caminhando pela rua, Shiro parecia um jovem viajante relaxado, bem diferente da imagem de um imigrante ilegal. Após perguntar por aí e observar a área, ele parou em frente a uma loja com uma placa azul e entrou com confiança. A placa dizia: Agência de Recrutamento Homerlock. Capítulo 20. O recrutamento e a contratação de pessoal na região de Galar não eram processos separados. O presidente Rose havia centralizado o sistema.
Se uma empresa em uma cidade grande precisasse de funcionários, ela tinha que enviar seu pedido de contratação para a agência de recrutamento. A agência ficaria então responsável pelos anúncios, seleção de candidatos e processo de contratação. Por meio dessas agências, conseguir um emprego não exigia nenhum tipo de documento de identidade. Os candidatos podiam precisar passar por certas avaliações relacionadas ao trabalho e podiam optar por aceitar ou recusar a vaga. Qualquer verificação de identidade necessária já era feita pela própria agência. Por causa disso, se alguém sem a devida identificação quisesse encontrar trabalho, a agência não só cobraria uma taxa de encaminhamento, como também ficaria com 2/3 do salário dessa pessoa. Sem identidade, algumas pessoas viviam em situação pior que a de escravos. Foi por isso que a maioria dos imigrantes indocumentados optou por trabalhar nas áreas rurais, assumindo tarefas perigosas que não exigiam documento de identidade ou um salário reduzido. Mas Shiro queria um emprego relativamente estável para os próximos meses. Ele também tinha um documento de identidade, então foi à agência de recrutamento para encontrar um trabalho adequado. A agência de recrutamento Merlock não era muito grande. Ao entrar, Shiro viu um balcão prateado de vários metros de comprimento. De ambos os lados, havia grandes máquinas com tela sensível ao toque, cujas funções eram pouco claras. Bem-vindo! Senhor, por favor, apresente seu documento de identidade. Uma funcionária alta fez uma leve reverência ao falar. Shiro tirou seu documento de identidade novinho em folha e entregou. Depois de verificá-lo, ela inseriu o cartão em uma fenda no balcão. Assim que a luz indicadora ficou verde, o atendente sorriu e devolveu o cartão de identificação a Shiro com as 2 mãos. Senhor, o senhor pode usar os equipamentos aqui para verificar as informações relevantes, disse a atendente, apontando para uma das grandes máquinas ao lado. O senhor pode selecionar a vaga que lhe interessa. Depois de enviar suas informações e o horário de preferência, o senhor pode se preparar para ir ao local correspondente para avaliação. Ao receber o cartão, Shiro caminhou até a máquina do lado direito e pressionou o botão de iniciar. A tela da máquina acendeu e uma linha de texto preto apareceu rapidamente sobre o fundo azul cristalino. Bem-vindo, Sr. Shiro. Por favor, faça sua seleção. A tela estava organizada de forma clara em categorias detalhadas com base na profissão, horário de trabalho e benefícios. Todas as informações eram provenientes diretamente das descrições das vagas, garantindo autenticidade e ausência de detalhes enganosos. Caso alguma vaga fosse identificada como enganosa para os candidatos, ela seria sinalizada no sistema. A política de recrutamento unificada de Rose, embora mais rigorosa com os cidadãos ilegais, tornou todo o resto muito mais simples, transparente e confiável. Os dedos de Shiro deslizaram pela tela enquanto ele navegava pelas listas de vagas, selecionando finalmente 3 opções de emprego. Escritório de Assuntos de Elmerlock, contratando garis para Elmerlock. Sem limite de vagas. Salário mensal, 30.000 Poké-dólares. Escola de Treinadores Elmerlock, procuramos um ou uma professor, com amplo conhecimento teórico e prático de Pokémon. Requisitos: compreensão profunda dos tipos, habilidades e movimentos de Pokémon, incluindo Pokémon de regiões fora de Galar. Experiência prévia é desejável. Não há requisitos específicos de nível de treinador. A escola oferece 3 refeições diárias e acomodação. Salário mensal: 15.000 a 20.000 Poké-dólares, dependendo da habilidade. Os interessados podem comparecer à escola de treinadores Elmerlock para uma avaliação. Estádio Elmerlock, em parceria com a Macrocosmos, procura-se parceiros de treino. Todas as espécies e níveis de poder Pokémon são bem-vindos, desde que sejam os mais fortes de sua espécie. O local está disponível para treino gratuito diariamente. Os interessados podem ir ao estádio Elmerlock para uma avaliação. Salário mensal: 20.000 Poké-dólares, salário base, mais 20% de comissão. Shiro estava muito interessado nessas 3 posições. O primeiro, o de varredor de rua, oferecia um salário alto e uma jornada de trabalho relativamente curta. O trabalho exigia a limpeza das ruas entre 4 horas e 5 horas da manhã todos os dias, com a possibilidade de auxílio de Pokémon na limpeza. Devido à sua natureza pouco glamourosa, a limpeza das ruas de Elmerlock sempre sofreu com a escassez de trabalhadores.
Isso obrigava a cidade a contratar pessoas do macrocosmos diariamente para realizar o trabalho, o que era dispendioso, e os salários dos funcionários da limpeza vinham aumentando constantemente. A segunda posição, a de professor, era a mais desejada. Além de oferecer alojamento e alimentação gratuitos, a carga horária de aulas era leve. No entanto, os requisitos para o cargo eram altos e o processo seletivo, rigoroso. A terceira posição, a de parceiro de treino, era um cargo profissional no estádio Homerlock, criado para atender às necessidades dos treinadores que visitavam Homerlock. O trabalho exigia que a pessoa fosse a mais forte de uma determinada espécie de Pokémon, sem restrições de tipo. Fosse um Rookidee ou um Blipbug, o melhor da espécie seria escolhido para atuar como parceiro de treino. Os três trabalhos tinham seus prós e contras claros, mas Shiro estava mais interessado na posição de parceiro de treino. Diferentemente das dolorosas sessões de sparring na academia Spikemut, este sparring profissional era sobre dar tudo de si para derrotar o oponente. Em Galar, os treinadores entravam nos estádios para aprimorar suas habilidades e buscar a vitória. Escolher um parceiro de treino significava selecionar um oponente de força semelhante. Devido à tradição de batalhas em Galar, se um desafiante perdesse, teria que pagar uma taxa adicional diretamente ao parceiro de treino. Encontrar um parceiro de treino no estádio era essencialmente uma tarefa inglória, mas muitos treinadores estavam ansiosos para participar. Nessas condições, era mais fácil explorar o próprio potencial e buscar a melhoria. No entanto, por mais que Shiro gostasse do trabalho de treino, a questão de saber se seu Roukidei poderia ser considerado o mais forte entre seus pares permanecia sem resposta. Vamos ficar com a vaga de parceiro de treino, decidiu Shiro, confiante tanto em si mesmo quanto em Roukidei. Ele ainda não tinha usado a fruta voadora que comprou para Roukidei, e os doces de experiência que ganhou de Marnie também não tinham sido completamente utilizados. Roukidei ainda tinha muito espaço para crescer. Quanto a Gastly, apenas um Pokémon poderia ser escolhido como representante para o combate. Ter mais de um criaria conflitos de horário, e o estádio não podia se dar ao luxo de atrasar os clientes. Gastly se concentraria apenas em treinar e melhorar sua força. A tela da máquina piscou e, após inserir as informações, Shiro selecionou o horário da avaliação. Isso aconteceria 3 dias depois, às 10 da manhã. Ele precisaria de algum tempo para encontrar um lugar para alugar e treinar Roukidei. Obrigado pela sua visita. Por favor, pague a taxa oficial de processamento de 100 Pokédólares, disse a voz da máquina. A atendente aproximou-se, pegou o dinheiro de Shiro e, em seguida, curvou-se respeitosamente ao se despedir dele. Shiro encontrou rapidamente uma casa independente no canto oeste do nível inferior de Homerlock. Custava 10.000 Pokédólares por mês. Havia apartamentos mais baratos disponíveis, custando apenas algumas centenas de Pokédólares por mês. No entanto, as condições internas eram precárias, com móveis e infraestrutura ultrapassados, que não haviam sido substituídos há anos. O espaço era muito pequeno, e Roukidei sequer conseguiria voar lá dentro. Como ele tinha condições de pagar o aluguel mais alto, após cuidadosa consideração, Shiro escolheu a casa independente. Ele não era do tipo que se colocava em situações difíceis, e ter dinheiro enquanto vivia em condições precárias lhe parecia sem sentido. Ao mesmo tempo, Shiro estava exausto pelos últimos dias vivendo na natureza. Agora que tinha um lar de verdade, finalmente podia dormir confortavelmente. Após uma rápida inspeção da casa de 2 andares, ele dirigiu-se ao quarto do segundo andar. Assim que entrou, trancou a porta e afundou na cama, aliviado. Em seguida, ele libertou Gastly e Roukidei de suas Pokébolas, tomando cuidado de posicionar seus Pokéblocos e preparar locais confortáveis onde eles pudessem descansar. Tanto ele quanto seus Pokémon precisavam recuperar as energias para os próximos treinos e batalhas.